Shalom para você, a paz esteja contigo. Esse é o canal Verdade Revelada aqui na Neemias Gomes. Essa é a terceira tentativa que eu faço para postar essa mensagem, mas pela graça do Altíssimo eu vou conseguir. Bom, amados, eu gostaria de falar sobre a lei e os cristãos. O cristão deve guardar a lei. Muitos se vangloriam que o livro de Gálatas derruba de uma vez por todas essa possibilidade. Mas nós vamos tentar entender o livro de Gálatas e saber o que realmente o livro de Gálatas, escrito por Paulo, traz como sua mensagem principal. Vamos começar com as palavras do nosso Salvador. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Então nosso Salvador ensinava que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E ele também disse que aqueles que ensinarem errado um desses pequenos mandamentos ficarão de fora. E nós temos que entender se Paulo discordava do Salvador ou não. Já que em Romanos 2,13 ele diz o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante do Criador, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então mesmo Paulo, que escreveu Gálatas, escreveu isso aqui em Romanos, ele se contradisse. O que a carta de Gálatas quer dizer? Bom, vamos fazer uma rápida análise da carta de Gálatas. E nós encontramos o seguinte em Gálatas capítulo 1, sobre o problema que estava acontecendo na Galácia. Ele diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outras boas novas, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou amaldiçoado. Verso 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outras boas novas, além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou ao Criador? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo do Mashiach. Então Paulo já deixa clara a posição dele, que ele não está defendendo religião, religiosos, ele não está defendendo tradições, ele defende o Criador, as coisas do Criador. E nós temos que fazer uma distinção entre o que é preceito humano e o que é mandamento do Criador. E Paulo sabia muito bem dessa distinção, ele vai explicar pelo próprio testemunho dele a diferença. Ele diz, no verso 13: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a congregação de Eloá e assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos a minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo está dizendo que ele aprendeu a defender tradições, a religião judaica, mas que, de certa forma, ele não estava fazendo a vontade do Pai. Tanto é que ele estava perseguindo e matando pessoas, julgando fazer uma obra para o Criador. Então ele conta o que estava acontecendo na Galácia, o que problemas eles tiveram lá. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, e a partir do verso 7 diz: antes, pelo contrário, quando viram que as boas novas da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o Kefa, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o emissariado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Jacove, Kefa e Yohanan, ou seja, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas do favor imerecido que me havia sido dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnaba, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, Paulo estava de comum acordo com esses principais apóstolos, que eles iam levar as mesmas boas novas, tanto a judeus como gentios, que não havia diferença, não havia divergência quanto a esse evangelho. Só que aconteceu,
Ele diz que chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Jacó, ou Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então aqui está o problema. Paulo vai falar em Gálatas sobre alguns infiltrados judeus que se diziam messiânicos, aceitavam o Messias, mas que ficavam impondo restrições sobre os gentios e impondo a circuncisão de cara, como uma porta de salvação. Esse não era o evangelho que os discípulos pregavam. Esse era o problema que estava havendo. Gálatas não é sobre se o cristão deve ou não obedecer o mandamento, porque isso, pela lógica, está muito claro. Ele está falando sobre a porta de entrada da salvação. E aqui, ele ainda diz: e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, o problema é que Pedro concordava com Paulo que a porta de entrada para a salvação é por meio da fé, é por meio da graça, conforme Efésios 2:8. É um dom do Criador, não vem de nós. Só que ele fingia aceitar a ideia dos judaizantes de que era por meio da circuncisão. Ele fingia isso, ele sabia que não era. Então Paulo repreendeu na cara dele. Ele diz: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então ele está especificando o problema aqui. No verso 16 é onde é o texto utilizado por muitos antinomistas, ou seja, aqueles que combatem a Torá, os mandamentos, a lei, para dizer que tudo está abolido, não precisa ser observado. Aqui diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da Torá, ou se traduz por lei, mas pela emuná em Yeshua, Hamashia, temos também crido em Yeshua. Hamashia, para sermos justificados pela emuná no Mashia, e não pelas obras da Torá. Porquanto pelas obras da Torá, nenhuma carne será justificada. Então você precisa entender que existem vários aspectos da lei, ou Torá, que é instrução no hebraico. Existe a obrigação da lei, existe a condenação da lei e existe o legalismo da lei. Você vê, o problema não é lei, não é mandamento. O problema está na aplicação errônea de muitas vezes líderes religiosos ou também autoridades, ou até na interpretação dessa lei. E o que Paulo está falando? Que eles ensinavam que era por meio do legalismo da lei, esse aspecto que nós vamos frisar aqui em Gálatas, que alguém era salvo. Ou seja, no dicionário legalismo nós encontramos o seguinte: legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Então, legalismo ele significa pôr as regras acima do Criador e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditavam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Esse pensamento não é bíblico e foi condenado pelo Messias. É claro que foi condenado. Então, prezados, o que Gálatas está trazendo aqui para nós é que nós não somos salvos pelo legalismo, ou seja, eu faço algo para o Criador me dar salvação. Não funciona assim, é pela fé e é pela graça. Essa é a porta de entrada. Mas isso não significa dizer que anula a minha obrigação de guardar o mandamento. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, verso 31, Paulo vai dizer que anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, quando alguém cumpre verdadeiramente o mandamento, a lei, é porque ele está no Messias. Tanto é que em Gálatas 2, verso 20, Paulo vai dizer: já estou crucificado com o Machia e vivo não mais eu, mas o Machia vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Arro, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o Messias vive em mim. O Messias não vai quebrar os mandamentos do Pai. O Messias que vive em mim vai obedecer os mandamentos do Pai.
João 15:10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então você entende, amado? O mandamento, ele é guardado por aqueles que verdadeiramente têm o Messias na sua vida. A pessoa, ela não vai viver em transgressão tendo o Messias na vida. Então Paulo vai usar em Gálatas capítulo 3 uma analogia interessante sobre Abraão, que foi justificado sem circuncisão, porque ele creu no Eterno, então ele foi declarado justo. Ou seja, o primeiro passo para um homem é crer, ele faz uma aliança com o Eterno, ele se compromete a cumprir os mandamentos do Eterno, a fazer tudo o que o Eterno pedir dele, de modo que a nova aliança, ela não anula os mandamentos, pelo contrário, ela escreve a lei no coração de um homem, para que ele ande, para que ele fale, para que ele viva segundo o mandamento do Eterno. Escrever no coração não significa anular ou abolir, como alguns teólogos interpretam. Nós temos que observar isso com muita calma. Senão, não faria sentido o dom imerecido para que o pecado abundasse. Mas pelo contrário, para que andemos em novidade de vida, em justiça. E ele termina dizendo o seguinte em Gálatas 3:29, eu gosto muito desse texto. Ele diz: e se sois do Mashiach, então sois descendência de Abraham e herdeiros conforme a promessa. Então, a porta de entrada para você ser parte do povo de Israel, detentor das promessas, parte da aliança, é você aceitar o Mashiach na sua vida. E ele fala da imersão, porque todos quantos fostes imergidos no Mashiach, já vos revestistes do Mashiach. Eu não posso me prolongar muito para não tornar o vídeo cansativo, mas Gálatas 4, Shaul vai fazer uma analogia das duas alianças. A primeira ele compara com a aliança do Sinai, com Agar, a escrava egípcia que gerou um filho de Abraão, não segundo a promessa, mas segundo a carne, segundo a vontade de Sara, sua esposa. E ele compara aquilo que é da carne, aquilo que é do homem natural, com aquilo que vai ser espiritual no Messias. E ele demonstra que, por mais que aqueles homens tentassem guardar, eles não conseguiam, porque eles necessitavam do Messias para isso. Tanto é que Paulo iguala judeus e gentios no mesmo patamar. E por isso diz que o Messias veio na plenitude dos tempos para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E Gálatas 5 ele vai falar das obras da carne, dos frutos do Espírito, sobre os quais não há lei, ou seja, não há contravenção, né? Que são o Ahavá, que é o amor, a realização, a Shalom, que é a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a emuná, a brandura, autodomínio. Contra essas coisas não há mitzvah, ou mandamento, não há lei. E os que são do Mashiach executaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, exaltando em si, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Ele vai dizer que se nós crucificarmos a carne pelo Espírito, nós, sendo guiados pelo Espírito, não estaremos debaixo do legalismo ou preceito de homens. Em lugar nenhum Paulo está falando que a lei está anulada, que não há necessidade mais disso aqui que eu mostrei para vocês, da obrigação da lei. A obrigação da lei é um dever de todo homem, diz Eclesiastes 12, verso 13 e 14. E essa será a base do juízo, sobre o qual o Criador irá julgar todos os homens um dia. Mas eu espero que você tenha compreendido que, à medida que nós caminhamos na graça, nós vamos crescer tanto em conhecimento como no aprendizado dos mandamentos. Não é possível que nós permaneçamos ainda em rudimentos mundanos, em
regras religiosas como cada denominação inventa e não nos submetamos à vontade do Pai expressa nas Escrituras, dentro daquilo que o Messias interpretou corretamente a lei. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Curta, compartilhe. Gálatas não é sobre uma questão de se deve ou não guardar o mandamento. Gálatas é sobre o meio de salvação, que não é pelas obras, não é por legalismo, é pela fé, é pela graça, mas que um dia seremos julgados. As condições para a salvação continuam. Basta ler o livro de Tiago, que tantos odeiam. Basta ler também outros trechos que não leem do livro de Romanos, como eu li o capítulo 2, e você vai entender também no capítulo 10 claramente que o mandamento ele não é anulado, ele pode se resumir, ele pode ser aplicado no coração, mas jamais ser abolido. Obrigado a todos, shalom, até um próximo vídeo.